E nós estamos começando, então, a lição de hoje, lembrando que estamos já no desenvolvimento da segunda unidade, e essa é a terceira, desculpe, essa é a nona lição, e dessa unidade ela é a quarta, né? Que chama exatamente a relação de Bíblia a palavrinha ciência é tão cara para o Wesley, né? Que a gente tem sempre. Bom dia, tudo bom? Oi, Maria José, bom dia, seja bem-vinda. Assim, a centralidade hoje da nossa lição é exatamente a questão da experiência enfatizada por Wesley. A experiência na perspectiva do texto bíblico, né? Essa coisa do estar mesmo sendo atingido, alcançado pela graça de Deus, numa experiência de totalidade mesmo de vida. É muito rica a construção de Wesley sobre experiência, né? E, então, a gente começa a lição, queria hoje que a gente tivesse um pouco mais de tempo para poder repartir daqui a pouco aquilo que eu pedi para vocês de tarefinha durante a semana. Lembra que eu pedi? Ó, cada um seleciona um pequenino texto, daqueles que falam para a gente, né? Daqueles que tocam o nosso coração. E vamos repartir um pouquinho a leitura desse pequeno texto e contar como que isso reverbera em nós. E por que a gente puxa, né? Por que a gente seleciona aquele texto e não outro para repartir aqui. É mais para a gente poder perceber duas coisas. Já irmão já vou dizendo que quando a gente for falar, a gente já saliente isso. Uma coisa é por que eu seleciono aquilo, por que aquele texto me toca tanto, né? A coisa da identidade, né, experiencial com aquele texto da palavra que me chama mais atenção do que outros. E a segunda questão é, assim, perceber que, muito provavelmente, cada um de nós olha para esse texto específico, selecionado, com um olhar diferente, né? Uns de nós vamos se sentir mais tocados, outros menos, e assim por diante. E a gente quer trabalhar exatamente esse caráter polissêmico, né, de muitos sentidos que os textos, quaisquer textos, né? Mas em especial agora aqui o texto bíblico, tem para a gente. Então, vamos começar entrando, né, na lógica da lição de hoje, que se chama a relação de Bíblia e experiência. Esse é o título, né? E, claro, assim, algumas ideias introdutórias que a gente ia entrando nessa temática. Primeira ideia de que a experiência pessoal ou a experiência coletiva com o texto bíblico, claro, né, isso valeria para qualquer texto, mas assim a gente está se focando no texto bíblico, que é o nosso tema. Então, a experiência pessoal ou coletiva com o texto, ela enriquece o sentido do texto porque ela direciona, né, e aproxima mais o sentido daquele texto para aquele que lê. E quando a gente lê o texto, no caso nosso aqui bíblico, a gente cria uma linha de diálogo com esse texto, em que a forma como o escritor escreve, a verdade que ele diz, o conteúdo que contém o texto, destrava, né, a compreensão da gente sobre aquele texto. Alguns mais, outros menos. Alguns mais em relação ao modo como o escritor escreve, alguns mais em relação ao como ele se sente mais aberta para ser, digamos assim, possuída, né? Ser alcançada, ser atingida pela proposta do autor e assim por diante, né? Essa abertura que se dá entre o leitor e o escritor, né? O texto e a leitura do texto, é que torna esse texto que os autores vão chamar de polissêmico, né? Que torna o texto rico em sentido, rico em significado, né? Porque um texto só é capaz de abrigar muitos sentidos. E vários sentidos eles surgem a partir das nossas interpretações sobre o texto lido. Então, assim, é muito simples e, ao mesmo tempo, muito complexo compreender isso, né? Quem tem o hábito da leitura mais comum, percebe isso. Por que a gente lê mais um autor, menos outro autor? Porque, enfim,
um tipo de leitura, outro tipo de leitura e assim por diante, né? E as pessoas, elas não são rasas, né? Nenhum de nós é pobre de compreensão. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa entender. A gente tem riquezas interiores porque a gente tem vivências. Por mais simples que elas sejam, por mais pobres, entre aspas, no sentido cultural, assim por diante, a gente tem uma interioridade que faz reverberar dentro de nós a palavra dita, a palavra cantada, a palavra lida, enfim. E essa profundidade, né? Essa bagagem que cada um de nós carrega, que é a sua própria vida, é que dimensiona essa compreensão maior ou menor sobre o texto. Claro, alguns compreenderão menos, alguns se permitirão aprofundar menos, mas quando a gente abre essa porta, né, e deixa, vamos dizer assim, o autor e o conteúdo entrar, isso efetivamente faz um milagre da nossa vida, né? E usando a palavra milagre quase como brincadeira, porque isso vale para qualquer leitura, mas no texto bíblico mais ainda, porque a gente sabe, então, que essa experiência da leitura do texto bíblico, da palavra do Senhor reverberando dentro de nós, é miraculosa mesmo, né? Ela faz mesmo maravilhas na vida da gente, né? E, então, o texto, né, essas variadas interpretações e essas multiformes aplicações do texto bíblico que a gente pode fazer quando lê, elas dão essa riqueza imensa, né, na relação que a gente tem com a leitura bíblica, né? Então, assim, fundamentalmente, ao ler o texto bíblico, a leitura da palavra, ela implica na compreensão exata, ou pelo menos significativa, do quanto que o contexto é vital nessa interpretação. Né? Dependendo da bagagem que eu carrego, do contexto que eu vivo, das coisas que eu no paralelo da compreensão do texto bíblico, que eu também compreendo da vida, do mundo, né, de como eu me relaciono com as coisas, com as ideias, tudo isso vem para dentro dessa interpretação. Isso tudo é aquilo que dimensiona, né, o que acrescenta, digamos, uma riqueza maior na compreensão do texto, proveniente da vivência que cada um de nós tem. Se a minha vida é ampla, ela é abrangente, se eu tenho várias possibilidades de compreender o mundo, não só um jeito, né? Por isso a gente não pode ficar só com o texto bíblico, a gente tem que ficar com outras influências na vida da gente, outras questões. Quanto maior isso for, certamente mais ampla será a minha compreensão. E mais aberta, provavelmente. Quanto menor for, mais curta foi a minha bagagem, minha malha foi menor, né, de vida, das coisas que eu aprendi, que eu fui, né, me relacionando com as pessoas, mas isso vai ficar, vai restringir, né, e vai empobrecer aquilo que a palavra quer dizer, que ele quer trazer. Não é nem passar, porque essa palavra de passar é ruim, mas assim, quer trazer para que eu abra olhos, ouvidos, nariz, boca, né? Eu sempre digo assim, abre os sentidos para compreender a realidade, né? E esse universo intelectual e espiritual que a gente traz, quanto mais amplo ele for, maiores possibilidades ele vai usar, né? De compreender melhor e até extrapolar, né? Ser capaz de, a partir do texto, sair dele, né? Ampliar essa compreensão. Bom, então esse é, vamos dizer assim, o plano de fundo introdutório para a gente falar o tema de hoje, né? E eu queria dizer assim, que pela revista, né, tem 3 objetivos bem claros que a gente precisaria atingir hoje como na aula. Assim, né? Primeiro é orientar sobre esses limites e essas possibilidades da interpretação bíblica. O texto bíblico não quer dizer só aquilo que aparentemente ele quer dizer. O texto bíblico sempre tem muito mais além daquilo que a palavra simples, curta e rápida diz. O texto bíblico é mais denso, como... E eu me arvoraria o direito de dizer assim, embora não tenha nenhuma linguista, nenhuma literata, mas assim, o texto como tal, ele sempre é mais amplo, né? Ele é sempre maior, porque ele é interpretativo sempre, então ele nunca é uma coisa só, ele é sempre muito, né? Como nós não somos nunca um só, nós somos sempre muitos. Então, dentro de nós e do texto que o autor nos passa, tem várias alternativas e várias possibilidades, né? O segundo objetivo seria assim, discutir sobre esses
três conceitos que, desde a semana passada, começam a aparecer, que é o texto de exegese, o texto de exegese, né, que a lição da semana passada trouxe também, e esse texto de esse conceito de hermenêutica, que é coisa da interpretação bíblica, né? E, por último, pensando, então, como é que isso, dentro do metodismo, dentro da lógica de Wesley, como é que ele olha para o texto bíblico, como é que ele orienta a gente, né? Retomar, o terceiro objetivo seria retomar o famoso quadrilátero de Wesley, né? Que negocia, né? Que conversa com a questão da Bíblia em relação a outros elementos. Depois, e alguns elementos que contam ali dessa síntese que o Wesley faz. O quadrilátero é assim, um conjunto de elementos fundamentais que o Wesley apresenta em toda a sua obra, que no fim da sua vida, os estudiosos sobre ele vão organizar, que é assim, quais são os critérios, né, para o estudo da Bíblia, e para que a gente não seja nem enganado e nem se engane, né, com as questões bíblicas, tá bom? Bom, então assim, essa é a hora da gente conversar um pouquinho sobre as experiências com o texto bíblico, né? E eu queria abrir agora aqui para a gente falar de nós partir do texto que me chama a atenção mais, de uma forma mais especial. Eu vou começar repartindo o meu, né? Tem um texto em 2 Coríntios 12, 9, eu não sei quantos irmãos, a gente conhece, mas assim, a gente não sei se estão vivos na memória, né? Mas em 2 Coríntios 2, 9, 10, 9, nós vamos encontrar assim, ó. Olha um pouquinho. É 10, 9? Deixa eu ver se é 9, 10, 9. Não, é 12, 9, desculpe. É 12, 9. É aquele texto que fala sobre o espinho na carne de Paulo, um texto bem conhecido, né? Tem um versículo que ele, quando eu leio esse versículo, ele toma conta da minha vida. Ele é, eu diria, o meu versículo que rege a minha vida. Que diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Essa expressão, o poder se aperfeiçoa na fraqueza, o dia que eu ouvi isso, eu era jovenzinha, tinha entrado na igreja metodista há pouco tempo. Quando eu ouvi isso me deu um banho de teologia, assim, eu assim, como assim, o que é isso? Isso quer dizer, né? E aí, jovem, querendo abraçar o mundo e resolver todas as questões, eu tive uma experiência tão fundamental de resgate mesmo da minha limitação humana, que é Deus mesmo que fortalece. É ele que dá poder, não é nenhuma vaidade pessoal, nenhuma coisa dessa que a gente acha que sabe, que pode, que faz, né? Não tem nada a ver. E quanto mais eu tiver na impossibilidade, na fraqueza, né, no pecado, não que a gente queira dar, mas quanto mais eu não puder, é mais aí que eu sinto a graça de Deus. Bom, eu era uma menina, eu tinha, sei lá, 18, 19 anos, e aí a vida veio, né? Casei, tive filho, um monte de coisa. E esse texto me perseguiu a vida toda. E assim, ele é o meu suporte. Porque assim, na hora da angústia, da tribulação, da dificuldade, é aí que eu me dou, não adianta. O poder não está comigo, o poder está fora de mim. Quanto mais eu estiver enfraquecida, mais é que eu vou sacar, né? Perceber que é lá mesmo que eu tenho que beber, naquela outra fonte, não é em mim. E isso é uma coisa que me sustenta, assim, efetivamente me sustenta. Fora o fato de que os textos sozinhos são textos, assim, teológicos de uma profundidade incrível. Que aqui dentro dessa pequena frase, que o poder que a pessoa da fraqueza, está toda a graça da salvação, né? Está toda a experiência da graça de Deus que se deu, que morreu, que ofereceu, enfim, tudo aquilo que a gente crê, na verdade. Então, eu queria partir isso com você. E é claro, né, que se tivesse um teólogo, dois teólogos, não está dando outras explicações, mas eu queria dizer como é que isso bate em mim. Bate profundamente mesmo. Tá? Vamos lá, quem quer falar? Lu, quer falar aqui? Como é que funciona, Lu? A Luciana que é a nossa regente digital aqui, das coisas digitais. Vamos lá, a Lu vai falar.
Então, Rosa, quando você fez esse desafio, né? Eu fiquei assim, com tanto texto, né? São tantos que a gente não deixou ler, né? Mas aí eu resolvi escolher um que é bem curtinho, é bem simples, não requer muita interpretação, não, mas que sempre fala comigo, que é o Salmo 46:10. Que fala até um pouco do que você falou também, né? Que é aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, assim, diversas situações que às vezes eu estou com muito trabalho, com muita coisa para fazer, que eu estou assustada, ou uma situação que eu estou triste, coisas que aconteceram, que não são coisas fáceis, né? Aí esse texto me fala, para, respira, eu sou Deus. Então esse texto me fala assim, não fique olhando para a sua circunstância, olhe para mim. Maravilha. Então, eu queria dividir hoje. Muito bom, maravilha. Muito bom. O que mais? A gente trocar na intimidade espiritual da gente, contar uns dos outros. Rui quer falar. Eu achei interessante, Rosa, quando você falou que esse texto chama a sua atenção. E que há muitos anos, desde que você certamente começou a conhecer, a tentar interpretar a Bíblia, este texto você colocou em primeiro lugar. Estou, então, contente e satisfeito, porque estou acompanhando você também. Esse texto, para mim, é importantíssimo. Eu pergunto para você agora, Rosa, qual foi, que é coisa do passado, espírito no passado, qual foi o espírito, o espinho na carne? Muito, né, querida? A gente tem que estudar. O que eu me lembro, eu tenho muito. A primeira vez foi quando eu tive 2 filhos gêmeos, que nasceram com 7 meses, e a gente ficava só 2 meses. Então, que eu pudesse ver, sequer naquele tempo, né, 50 anos atrás, não tinha nem a possibilidade de aproximar. E quando eu, 2 meses de bom, tive 2 filhos, eu não tenho 2 filhos, e não sei se eu não, a primeira grande história na minha vida que, como essa, várias poucas, né? Quem não tem, quem nunca? Então a gente tem mais, excluiu, tá? Certamente você já leu, é um dos livros do Reverendo Bittencourt, ele discorre sobre o espinho na carne. E ele fala que há diversas versões. Uns falam que é o problema da vista, o problema da cegueira. Finalmente, para não tomar muito tempo, ele conclui que o espinho na carne foi a malária, que ele foi atingido por ela quando andava em umas regiões problemáticas nesse sentido, mas eu acredito nele, acho que ele é uma autoridade em todo sentido, particularmente na interpretação da Bíblia, mas eu acho que esse texto realmente é fundamental. Esse texto é capaz de tomar a pessoa desanimada, a pessoa vencida, a pessoa frustrada, e a mensagem para ela é: eu estou com você. E porque eu tenho esse espinho na carne, agora que eu sou forte, agora que eu vou longe, agora que eu sou distante, agora que eu sou e serei vencedor. Maravilha. A experiência de Paulo com o espinho na cara é um negócio que atravessa a Bíblia, né? E isso é uma grande liderança, se não a maior liderança do Novo Testamento, ele não nega isso, vai enfrentando, vai encarando, é muito, muito doido. Quem mais? Vanice, Paulo, Guilherme, Ivonete, Maria José em casa, José, Valdo. Oi, moça. Ai, Maria José. Tudo bem. Então, moça, bíblica, que tem assim, que me fez abrir a consciência, né, para entender o que realmente está acontecendo, o que realmente
Como conhecer Deus, na verdade, que seria, né? Porque as pessoas têm mania de falar de sorte, né? Ai, foi muita sorte, eu consegui, foi sorte, né? E na minha vida é algo assim tão, tão diferente, porque na minha vida nunca foi sorte. Sempre foi Deus, o Deus do impossível, esse Deus que te transforma, esse Deus que te sonda e que te conhece, que sabe exatamente o que você vai fazer, o próximo passo, sem você falar, entende? Então, quem me conheceu no passado, eu sou assim, uma pessoa diferente, porque eu tenho amigas da quinta série, que são minhas amigas até hoje, que a gente tem contato até hoje. E elas costumam dizer, nossa, você teve muita sorte. Eu falo, não, eu não tive muita sorte, eu tive Deus. Porque nada foi sorte, porque as mesmas oportunidades que Deus me deu, Ele deu para todos meus irmãos, me deu para todos vocês que conviveram comigo, que conheceram a minha história. E é tão certo que você se tornou a minha amiga, porque amigo é aquele que conhece todos os seus defeitos e qualidades, e apesar disso, te ama, continua com você. E eu tive um Deus, e Deus, o Deus do impossível. No Salmo 139, eu amo muitos livros da Bíblia, mas o Salmo 139 é como se ele contasse a minha história, sabe? Ele tem muito a ver comigo. É o Deus que me sonda. É o Deus das causas impossíveis. É isso. Tipo, Maria José, vamos ver, 1939 é um clássico, né? A gente sabe, muitas pessoas devem essa fonte, né? Mesmo que a gente poder ouvir os diversos lugares onde cada um de nós fala, né, para contar dessa história. Eu acho que essa frase também já diz, né? Nunca foi sorte, sempre foi. Eu já uma frase dele toda, um pouco assim, talvez um pouco fora de contexto, algumas pessoas, mas para nós, que qualificamos, né, meio significado para isso, eu acho que é isso. Acredito que as câmeras nos ajudando, nos corrigindo e nos amparando, né? Eu acho que é um pouco isso. Enfim. Não, eu ia dizer, Rosa, que talvez cada um pudesse colocar no grupo, né? Depois, uma boa ideia do filme é que depois que a gente terminar, eu ponho hoje à tarde já relacionadinha para explicar para quem não estava aqui hoje, e a gente pode cada um colocar o seu texto. Importante, assim, é uma maneira da gente entender, né, esse conteúdo aqui para os demais colegas. Vamos lá, mais alguém rapidinho que é para a gente poder seguir adiante. Vamos lá. Divaldo, quer alguma coisa? Divaldo, acho que quer. Quer falar? Não estou de que estava levantando a mão. Tá bem alto. Dá para ouvir, Rosa? Não dá para ouvir. Então tá bem. Ok. Bom, pessoalmente eu tenho assim um encanto pelas passagens que se encontram tanto na Bíblia hebraica e na Bíblia cristã, né? Mas no Novo Testamento, em Lucas, no capítulo 18, tem uma parábola que a mim sempre mexe comigo de um modo muito especial, que é a parábola do fariseu e do coletor de impostos, né? Então, Jesus, ao narrar essa parábola, ele conta que dois homens eh, subiram ao templo para rezar, né? E um era o fariseu que rezava, batia no peito e dizia que jejuava e que cumpria toda a lei e que se sentia diferente de todos os demais. E mais ao fundo, o coletor de imposto, que batia no peito e se reconhecia sempre pecador, né? Bom, Jesus termina essa parábola dizendo assim: é, o homem que se eleva será rebaixado, mas quem se rebaixa será elevado. Essa dialética, para mim, ela me é muito cara, porque a gente sempre está nessa tensão, né, de se elevar, mas a gente se dá conta de que essa elevação, ela,
necessariamente não implica nessa experiência que a gente faz com o mistério, mas é sempre nesse movimento do rebaixamento, portanto, ou seja, da condição humana que é finita, que é contingente e assim por diante. E essa dialética ela está muito presente na obra de São Bento, que é a regra que ele escreve já no século VI, né? E toda a dinâmica do monge no mosteiro está no sentido de reconhecer a sua condição de pequenez frente ao mistério. E essa dialética São Bento trabalha no conjunto da sua regra, no sentido do monge que se coloca nesse espírito, aquele que reconhece a sua condição de pequenez, de finitude, e, portanto, ele só será elevado se ele for rebaixado, né? Mas aquele que busca se elevar sempre é rebaixado. Então, essa dialética que o texto de Lucas apresenta e que aparece de uma forma muito bonita nessa obra do século VI, é, no, na regra de São Bento, né? A mim pessoalmente me chama muito a atenção e me toca profundamente. E, no fundo, né, é essa questão humana que está sempre em questão, né? Essa coisa do poder, da vaidade, da capacidade de prover a sua própria sistema. A minha, pelo contrário, a ideia é ao contrário. Então, a gente está encontrando nos evangelhos, nas cartas, no Novo Testamento, poder todo treino desse tipo de apontamentos. A gente não quer olhar muito para isso. A ideia é essa, não acredite que você faça todo esforço do mundo, mas não acredite que do seu próprio esforço né? Por isso, bom, aí a gente dá um pulo, assim, só para brincar aqui, para toda essa lógica capitalista que a gente tem, dizendo que querer é poder, né? Querer não é poder. Se querer fosse poder, todos nós faríamos com tudo resolvido, né? E nós não temos, nem como pessoas, nem como sociedade. Então, assim, a contraposição do Evangelho é isso tudo que a gente encontra sobre Deus é uma loucura. Bom, legal, Edvaldo. Muito obrigada, tá? E mais? Alguém mais? Podemos seguir? Alguém mais quer dizer? Guilherme quer falar? Paulo quer falar? Quer, Paulo? Hoje depois? Tá. Então, fica. Não, fica. Todo mundo tem vontade. Eu estou oferecendo a oportunidade. Bom, o desenvolvimento, então, da nossa aula de hoje, né? A gente está fazendo esse exercício todo no sentido de perceber como que o texto bíblico tem uma riqueza, como é sério e complicado, se torna muitas vezes complicado entender o verdadeiro princípio do texto e o quanto que as diversas possibilidades de interpretação são, referindo aqui que o Martim chegou com a cara mais querida do mundo, com um caminhão desse tamanho puxando o caminhãozinho, barulho dele. O Martim é o nosso aluninho menor, filho da filho de Vicente. Que lindo. Então, eu estava dizendo assim, ó, que a ideia da lição é a gente então, entender entre as dificuldades e possibilidades, né, da interpretação do texto bíblico. Então, a gente vai de primeiro livro da lição e trabalhar duas três ideias que apareceram ali, que são interessantes. Assim. E o sentido do texto, né, por exemplo, ele faz a leitura da Bíblia, do texto bíblico. E a gente vai procurar o seu sentido, o que o texto quer dizer, né? É um pouco essa pergunta, o que o texto quer dizer. Aliás, é uma coisa muito limitadora, né? Ler o texto bíblico tentando só descobrir o que ele quer nos dizer é limitador. O fundamental é ler o texto bíblico entendendo o que nos diz naquele momento, naquele contexto. Não sei se dá para sentir a diferença, né? Porque aquela que é a intenção do autor lá atrás ao escrever é uma coisa que a gente pode, historicamente, entender, pode compreender e tal, mas vamos dizer, uma mensagem pontual, né? Ela está datada, ela está fixada. Quando a gente se deixa tocar pelo texto, aí é outra coisa, que daí a gente amplia. Então, a lição quer falar isso, quer dizer assim, a Bíblia é uma possibilidade de elemento interpretativo, quer dizer, depende de como que a gente se aproxima do texto bíblico para poder tirar dele a riqueza maior que ele tem.
para poder realmente compreender aquilo que ele quer dizer e aquilo que a gente pode compreender. São duas coisas diferentes, duas coisas diferentes, né? E a ideia também de que, a partir do contexto da experiência do leitor, tanto a escrita do texto quanto a nossa leitura do texto, ambas são datadas. O autor, quando escreveu lá atrás, em 1000 anos, 2000 anos, 5.000 anos, 6.000 anos, enfim, quantos anos foram, né? Aquilo é um contexto, uma história, uma sociedade, uma cultura. E aí, já vou entrando nos conceitos que a lição vai apresentando, aí a exegese bíblica vai nos permitindo isso. A gente vai lá, procura, em que lugar que era isso, como é que era a geografia, como é que era a história, o que estava acontecendo, como é que era a cultura, como é que era a prática das pessoas. Essa é a pesquisa bíblica, vamos dizer assim, que a gente faz a partir dessa compreensão toda, e a gente vai tentando entender o que o autor do texto, né? Aí o exercício é o que o autor do texto queria dizer naquele momento. Isso é uma coisa. O autor vai dizer para nós aqui também que existe aquilo que é a exegese, que é assim, aquilo que eu quero ver no texto e que não necessariamente está lá. Então, assim, é um exercício de fora para dentro do texto. Enquanto que a exegese é um exercício de dentro para fora, né? O que lá atrás, existe aquilo que o autor disse lá atrás, circunstanciado por todos aqueles elementos, o que aquilo traz ainda hoje, tem sentido hoje, permite hoje que eu compreendo. Então, é um exemplo de é como externar e internalizar os elementos, né? E exatamente esse exercício de livro, compreender, é o elemento interpretativo geral, que é a hermenêutica, né? Então, sim, para simplificar, quando a gente faz esse movimento de entender o texto, de compreender como que a gente compreende o texto, a gente está fazendo esse grande exercício interpretativo que é sempre aberto, né? Bom, aí tem obras e obras e obras sobre o que significa hermenêutica, como que a gente faz isso, e todas as possibilidades que não é o nosso caso aqui. Mas só para a gente entender que a gente não está fazendo, quando a gente pega a Bíblia e faz uma leitura simples, e faz o nosso momento devocional, no fundo a gente está fazendo um exercício hermenêutico, né? Deixa eu dar os nomes, não faz essa sofisticação toda, porque a gente não se aproxima necessariamente do texto sempre, como se fosse uma grande pesquisa. Mas a hermenêutica está posta ali, e os elementos da exegese são fundamentais. Por isso a gente sempre recomenda, né, que se use guias que tem comentários, tem como é que chama, a chave bíblica, todos os elementos que a gente acrescenta nas Bíblias, ou tem separadamente, nos ajudam a compreender melhor o texto, né? Só para a gente assim, fazer esse exercício em volta de todos esses elementos. Então, no fundo, a ideia é assim que, a partir do contexto da experiência do leitor, minha, de cada um de nós, em algum determinado texto, né, a gente se encontra com aquela proposta e a intencionalidade do autor, dos autores bíblicos, né? É desses dois aqui que a gente vai compreender coisas. E alguns que vão falar mais e vão falar menos. Nós vamos também falando aqui, no sentido do texto bíblico, da questão da tradução, que é outro universo, né? A tradução, então, é outro comércio. Porque, assim, daí cada palavra, no seu tempo histórico, tem um significado, tem um sentido, evolui, a língua é sempre viva, né? A língua sempre viva. As línguas do Antigo Testamento e do Novo, boa parte delas são mortas, né? Aramaico, hebraico, na forma como foram escritas são. Hoje em dia tem outros novas, modernas diferentes de grego antigo e assim por diante. Então, tem todos esses elementos aí que não tem que necessariamente nos impedir de compreender nada, nem de nos atrapalhar. Ao contrário, eles entendê-los, compreendê-los, saber sobre eles, só enriquece o nosso processo de exercício de leitura do texto, né? E isso vale para qualquer texto religioso, e vale para qualquer texto de literatura também, literatura antiga, mais ainda, né? E aí, por último, né, a ideia de que os limites, quais são os limites, né, de uma aplicação saudável dessa compreensão que a gente tem
sobre o texto. Mais ou menos assim, ó. Como é que eu sei que eu não estou interpretando errado, né? Como é que eu sei que não está errado aquilo que eu estou dizendo, que eu determinado parágrafo, texto, versículo, capítulo, livro da Bíblia, assim por diante, né? E claro, né, gente, diz o Guilherme que estamos de hoje, é verdade. Por que é, né? Por que tu acha que é, Guilherme? Vamos lá. Eu acho que por falta de preparo, né? Hoje tem pastores que nem fazem curso nenhum, né? Ele quer abrir uma igreja ali por causa da ideia que ele tem das coisas e passa a ideia que ele tem sobre as coisas, né? Então, ele acaba não interpretando o texto conforme a história, né? Interpreta o texto conforme ele quer interpretar, né? E alguns, né, de propósito mesmo, acabam interpretando de forma para conseguir se beneficiar, né? Então, a gente tem isso. E as pessoas, eu acho também, que congregam algumas igrejas, ela não é preguiça, mas eu acho que elas acabam confiando demais na palavra da pessoa e não vai buscar, né? Não vai buscar. Então, acho que esse é um problema muito grave que a gente tem e as pessoas acabam pegando direções muito ruins e acabam até fazendo mal para outra pessoa, né? Que acaba encarando como regra. E aí o exercício fica em exegese, né? Se coloca dentro do texto que quer colocar e não aquilo que o texto quer nos dizer, né? Exato. E aí serve para qualquer coisa. Né? E aí afeta, né? Afeta o mundo, né? Afeta as pessoas que estão à volta e elas acabam confiando erroneamente nesse tipo de interpretação. Não, ótimo falar sobre isso. O Breno, por que a gente gasta tempo fazendo essa conversa aqui e tal? Porque a gente tem que estar atento, né? É sempre perigoso. Essa interpretação, assim, livre, entre aspas, livre, ela é sempre perigosa, na hora do perigo, porque a gente tem que ter alguns critérios que ancorem, né? E aí que eu queria dizer exatamente isso. Primeiro, que a gente não pode fazer essa interpretação livremente, individualmente. Sempre o coletivo garante, né? Várias pessoas entendendo, compreendendo. Quando eu digo várias pessoas, por exemplo, se eu falo nos estudiosos, famosos, eles se assessoram mutuamente. Se vocês pegarem essas traduções modernas da Bíblia, tradução da Bíblia tem várias, são feitas por grupos de teólogos, né? Comissões de teólogos. Então, sempre tem uma garantia maior de que as diferenças, ou as possíveis diferenças de interpretação estejam garantidas, estejam atualizadas, né? Depois coloca a gente no dela. Coloque. Eu ia trazer, mas era muito pesado, não trouxe para mostrar, mas eu faço a fotinha e põe lá no grupo. Então, isso é uma garantia. A gente usa uma Bíblia comum que vem com comentários. A Bíblia de Wesley, a gente falou esses dias, Edvaldo tem, eu também tenho, muitos de nós temos. É uma edição, que assim, até a metade da página é o texto bíblico normal, regular, e na segunda parte da página, aí todos os comentários que o Wesley fez. No caso da Bíblia de Wesley, que a gente chama. Mas tem outras Bíblias, né, que também tem comentários assim, daí não é de uma pessoa necessariamente, mas de um grupo de teólogos, e assim por diante. Então, tem muitas dessas. Essa é uma forma de garantir um pouco essa interpretação, que é ampla, mas que é garantida, vamos dizer assim, que ela está, como eu disse assim, ela está aprovada e é, vamos dizer assim, chancelada, avalizada, né, por um grupo de gente que é entendido, que estudou a vida inteira, que estudou as línguas bíblicas e assim por diante. E a outra coisa, a outra forma é a própria comunidade, né? A gente está na comunidade. Aqui é uma coisa, tem 10, 15, 20 pessoas. Se tivesse vendo alguma barbaridade, alguém gritaria, né? Não, mas não é bem assim. Então, assim, a gente também vai garantindo no cotidiano esse tipo de... O coletivo sempre é uma garantia, né? Sempre é uma garantia, porque no coletivo os excessos, para mais ou para menos, sempre aparecem com mais facilidade, né? Então, assim, um pouco isso que a lição pede para nós, essas reflexões vão ser acrescentando as outras que a gente já tem feito. Nós já falamos de uma série de aulas sobre Bíblia, agora essa aqui já é a terceira, e assim nós vamos cada vez acrescentando coisas novas ou entendendo as mesmas coisas que a gente vai dizendo, porque às vezes a gente diz e o outro está ouvindo, isso aqui não tem sentido para mim. Daqui a pouco, o ano que vem tem, né? A gente tem uma dinâmica de vida que acompanha a nossa dinâmica de compreensão da realidade. Então a gente amplia, e agora eu entendi, agora eu compreendi aquilo que eu antes não tinha o menor sentido para mim, né?
Por último, como critério assim, meio que de garantia, se a gente tivesse dizer assim, tem a questão do quadrilátero de Wesley. Então, Wesley, ele é muito atento a isso. Né? Século XVIII, nós estamos falando de uma pessoa que viveu lá no século XVIII, não vai cair para colocar o quadrilátero aí, tá, pessoal? E, então, o Wesley tem esse cuidado, e isso aparece para a gente aí, ó. É muito simples, a gente já falou aqui na classe sobre isso, então não é necessariamente uma coisa nova. Vamos ver. Tá. Então, assim, sabe o que a gente chama de quadrilátero de Wesley, né? Você tem ouvido falar aqui, mais de uma vez, o quanto que uma frase que eu considero fundamental, Wesley, que ele diz, eu sou o homem de um livro só. Ele sempre diz isso, né? A obra dele é recorrente. E de um livro só, claro, da Bíblia, está aí colocado bem no centro desse esquema que ele montou aí, né? Os jogos nele montaram, ele não tem assim tão organizado desse jeito, mas a ideia é essa. Então, a Bíblia é o centro. Mas não é uma olhar para a Bíblia de uma maneira tola, né? De uma maneira descomprometida, como se tivesse os olhos fechados e não visse mais nada. Muito pelo contrário. O Wesley já tem dito isso mil vezes aqui, todo mundo já sabe, que é o homem da razão, é o homem do século XVIII, é um homem dividido, né? Porque ele é um homem do iluminismo inglês e, ao mesmo tempo, é um homem da espiritualidade profunda. Então, ele tenta entender na obra dele equalizar essa questão. Ele crê num Deus maravilhoso, mas ele está atento à ciência, à medicina, às coisas que estão acontecendo. Já contei muitas vezes aqui o quanto que ele escreveu pequenos opúsculos e foi levando, e levava para o interior, levava para o meio rural, distribuía, né? A questão da fitoterapia, das plantas, que medicamentosas, e levava assim, enfim, como essa e tantas outras. Então, ele é um homem da razão. Então, veja bem, quando ele afirma, eu sou um homem livre só, ele está dizendo, sim, eu faço a opção pela Bíblia, porque eu entendo que a Bíblia tem resposta para todas as coisas. A Bíblia realmente responde aos problemas. Mas a resposta não é uma resposta tola. É porque a Bíblia consegue trazer todos os elementos que são necessários para viver no mundo da conta da realidade. E ele diz, assim, que o próprio texto bíblico não prescinde daquilo que mais tarde vai se chamar de ciência. Claro, no tempo de Jesus não tem ainda essa ciência experimental como a gente conhece hoje, laboratório, vacina, nada disso tem. Mas tem uma compreensão lógica da realidade dada pela filosofia, que já é real, já é produção. Na semana passada a gente falou, né, do relativismo, quer dizer, os medos que hoje em dia as pessoas têm de ideias que possam penetrar, que o autor da lição passada chamou de relativismo, e que eu disse para vocês que, para mim, aqui era o contexto. A gente, o importante é que a Bíblia já alerta para essas coisas. Então, ela já tem uma compreensão da realidade estruturada, né? Então, ela alerta, olha, cuidado com isso, aquilo, né? Isso aparece no texto bíblico, né? E a gente diz, não, é isso mesmo, a gente tem que estar atento, mas a Bíblia dá conta de fazer esses lembretes, vamos dizer assim. Então, ele diz assim, que o quadrilátero de Wesley é mais uma forma da gente ter a certeza de que está lendo esse livro de maneira adequada. Por quê? Porque dizer assim, ó, antes de interpretar, a gente precisa ver se tem lucidez, se é razoável, né? Se atende à lógica da realidade, se atende aos princípios desse conhecimento que ele, Wesley, vai vivenciar no começo, né? Século XVII, XVIII, são os dois séculos assim, da organização da biologia, da química, da física e tal. Física mais tarde, mas a matemática se organiza. Então, é esse período, e ele dialoga com essas áreas. E ele diz, ó, o texto bíblico dá conta disso, ele aponta para essa realidade. Da mesma forma que ele aponta para a questão da tradição, ele diz, ó, não dá para a gente pegar um texto bíblico e olhar para ele sem ver como é que os antepassados olharam para ele. Como é que os outros teólogos não estão produtos no século XX, nós temos teólogos deles que a igreja, eles que interpretam a verdade bíblica.
E como é que os quenianos, como é que o fulano de tal, né, aquilo que entre os católicos, especialmente, vai chamar os pais da igreja, nós também consideramos os pais da igreja como importantes. Mas a gente também não veio fazer no Cristo católico, não do Cristo católico, quer dizer, fala menos sobre ele, mas não considera menos. Então, lá os pais da igreja também tinham interpretação. O que eles diziam sobre isso? Como é que eles falavam sobre isso? É mais ou menos como hoje em dia que a gente vai ensinar um filho e a gente pensa, como é que meu pai faria, né, se fosse ele nesse problema aqui? Como é que minha mãe faria? Então a gente recorre, e a gente já sabe que é fundamental, que é o segundo elemento ali, né? Depois a ideia da criação, que é muito genial, né? Que eu digo, olha, a criação de Deus não está feita, não está acabada. A criação de Deus está sempre em movimento. E nós somos aqueles que podemos ser ajudadores. Nós somos aqueles que podemos assim, estar restaurando constantemente a criação. Por isso a preocupação de meio ambiente, por isso que a gente tem falado tanto, né? Por isso o cuidado com a criança, enfim, tudo isso que a gente hoje em dia faz aí, a igreja dá conta para isso, né? Porque a verdade é que a sociedade assume o nosso discurso. E a gente perde isso, a gente não se dá conta. Tu no século XVIII já dizia isso. Ou seja, se não cuidar da criação, nós não vamos ter mundo daqui a pouco. Nossos filhos não terão condições de isso. E veja, isso significa que ele era um homem que tinha visão, ainda não tinha satélite, ele não tinha nada dessas coisas que dão para a gente segurança, hoje afirmar essas coisas. Mas ele tinha visão, ele conseguia entender. Né? E que ótimo, ele vai dizer, a interpretação do texto de Deus passa tudo isso que a gente chama de experiência, né? E é interessante você ter a conta. Há poucos dias a gente celebrou os dias de fez a montanha de John Elwin, né? Tivemos aí então a marcadorzinha de vida e tal, enfim, que é o dia 24 de maio. E às vezes não se dá conta, no contexto dessa lição, de que a experiência de Elwin, essa que a gente chama na igreja, a experiência do coração aquecido, porque fala que dinamizou a vida dele. Ali, gente, ele foi outro Wesley, ela se deu contexto. É muito louco isso. Ele estava numa reunião, como a gente faz, na casa das pessoas e tal, que é comum, no meio de semana, foi lá, já era pastor, ele já era um pastor, já era adulto, estava trabalhando na igreja, mas ainda não estava com aquele pique total. Aí ele vai nessa reunião e alguém estava lendo o prefácio de Lutero, Matilde, tem lá na Reforma, a carta, uma das cartas. E a pessoa está lendo o texto. Quando ele ouve a leitura do texto, ele se dá conta, ele sentiu o coração estranho, porque ele linda o relato dele, o diário dele, né? Eu senti meu coração estranhamente aquecido de Deus, e daí em dia que eu nunca mais fui mesmo. Eu descobri que o Senhor me salvou. Eu entendi o milagre da salvação, que não é uma coisa simples, né, gente? Não é uma coisa simples. E naquele momento em diante, eu entreguei a vida completamente aos meus Deus, e eu não duvidei nunca mais. E aí, bom, aí ele enlouqueceu, né? Depois do que ele fez, porque até então, aquela vida tinha sido muito complicado, muito atrapalhado. Ele saiu da Inglaterra, foi para os Estados Unidos, não deu certo, voltou. Bom, era uma bagunça na vida dele, né? Assim, não deu certo. E aí os problemas para as mulheres, né? Que ele não aceitava o esposo e tal, bem lascado. E pastor, não, a gente como pastor, né? Precisa ter esposa e tal. Então, enfim, no entanto, ele disse na minha experiência diante, e aí ele disse, eu compreendi, daí foi uma experiência que passou pelo intelectual dele. Eu compreendi a salvação, que o Senhor assumia, essa coisa toda. Bom, então, essa é um pouco da lógica da lição que eu queria deixar aqui. Que critérios que a gente pode ter, que seguranças a gente pode ter, quando a gente está lendo o texto bíblico. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter mesmo é não ter essa visão, eu vou dizer assim, viscerada. Não sei se todo mundo sabe o que é dizer, no sul ele usa muito dizer os animais. Ele diz aquele negocinho que a gente usa de animal, que quando ele usa, a gente usa ele na carroça e tal, na rua mesmo, ele não se distrair com os águas, bota ele mesmo e só entrega para frente. Né? Então, assim, a primeira coisa eu acho que não dá para olhar para o texto bíblico com viseiras.
Você tem que olhar para o texto bíblico assim, olhar, ter coragem, e olhar em torno, se deixar tocar pelas coisas que estão ali, e depois ir procurando como é que as coisas vão se organizar, né? Então, a primeira coisa, eu acho que é isso, se aproximar sem medo do texto. Entendendo que o texto é um testamento, né? O texto é um relato para nós, né? Inspirado pelo Senhor, eu não tenho a menor dúvida disso, não é escrito por ele, mas inspirado, e que nos ajuda a chegar mais perto, a entender melhor as coisas que ele tem para cada um de nós, né? Não é bom, que outros elementos, né? Bom, compactuar com as pessoas, entender, ler muito, usar autores, usar exegetas, usar textos, conversar, ouvir pastores, ouvir os colegas, os amigos, ir na escola dominical, tudo isso nos ajuda a compreender a forma melhor de interpretar o texto bíblico, né? E a lição apresenta a nós isso, né? Fazer uma boa exegese, então, isso tem acesso, e a gente vê que não é difícil de fazer, né? Não é difícil de estudar, os estudos bíblicos das igrejas, eles estão aí, então a gente pode montar, construir, são formas de juntar as pessoas para estudar o texto, e se valer dessa lógica educacional que ajuda muito a gente a ter critérios, né? A distância, a ideia, a razão, a experiência e a ideia da criação, de que a gente continua criando junto, né? Gente, é um pouco isso que eu tinha preparado para a gente trabalhar hoje, tá? Eu acho que a leitura de texto é um desafio. Se não fosse a gente não estar aqui, se fosse só uma leitura repetitiva e já pronta, a gente não ia aguentar isso, a gente precisaria disso, não é? E eu acho que a gente é instigado, desafiado a fazer essas interpretações do texto. E segunda coisa é que é preciso sim ter cuidado, é preciso sim saber os limites, e é preciso também saber transpor alguns limites que nos impõem, né? Como esse que o Guilherme trouxe, das interpretações equivocadas. A gente sabe as barbaridades que tem por aí, Só isso que eu quero dizer. Né? No sentido de usar mesmo o texto para emburrecer as pessoas e para abusar das pessoas. Né? Tem manipular. Tem mil histórias para a gente contar sobre isso, mas é uma outra conversa. Tá bom? Vamos abrir agora para as reações, para quem quer falar, quem quer dizer alguma coisa. Temos uns 10 minutinhos aí, tá? É bastante. Quem quer falar? Vamos lá. Maria José, André, Edivaldo em casa, aqui, Janice, Paulo, Guilherme, Rui e a Ivonete e a Luciana de novo. Vamos lá. Será que isso que eu disse tem sentido? A gente... É isso mesmo? Não, acho que faltou mais uma coisa. O que a gente pode comentar? Vai, Guilherme. Acho que ela vê um pouquinho com o contexto, né, que você está dizendo aqui, não, total contexto, né? Quando a gente era adolescente, a gente foi desafiado, quando adolescente, a iniciar uma banda, um grupo de louvor na igreja, né? E a gente sempre teve o suporte dos professores, do pastor, quanto à escolha das letras das músicas que a gente tinha que cantar, né? Então, a gente sempre teve aquele exercício que muita gente não faz, né? Pega a música tá na moda e canta, certo? Sem saber. Mas o que a gente tinha de exercício? Exercício que a gente tem que fazer continuamente na nossa vida, né? Era saber o que o pastor, pelo menos o contexto que a gente vivia ali, né? O que ele ia falar, o que ele ia pregar, escolher a música de acordo com o que a igreja, vamos dizer assim, que a gente está inserido, né? Não posso fazer, de repente, uma música muito agitada, se a igreja não é nesse formato, né? Então, tem que olhar o que está em torno, né? E olhar se aquela letra realmente tem um fundo teológico, uma base forte, né? E se ela também não falava muito de eu, a mim, né? A gente sempre se preocupava em falar nossa, né? A gente se preocupava em falar sobre nós, né, filho? Sobre nós. Ele quer falar também, fala, filho, fala. Tá bom. Muito bom, tá ótimo. Tá? Tá ótimo. Tá ótimo. Mas eu Não, é isso mesmo. Tá certo. Você sabe que a gente, numa igreja que a gente tinha, e
o mestre ele fazia 1 hora antes de começar a entrar, ele fazia estudo sobre as letras ovoídas. Porque nós poderíamos mesmo, né? Então, como é que a gente fazia isso? Para fazer saber o que estava cantando, e também até para fazer isso, não, isso aqui não tem nada a ver com a nossa doutrina, né? Que não dava palavra. É isso mesmo, é isso mesmo. E o que a gente um pouco sente hoje em dia, né, quando a gente canta os hinos mais antigos, que tem uma lógica muito do individual, né? E a gente hoje quer dar mais ênfase mais do coletivo. Então, a gente, às vezes, enfrenta, dá na igreja, faz uma licença poética lá e coloca um nós em vez de eu e tal. Isso a gente tem essa prática também, né? O que mais? O gente não falou hoje, para que... Vai, vamos falar. Já que vocês... Eu não fiz. Aqui está falando sobre não ter medo de ler a Bíblia. Eu acho que a gente tem muito medo porque a gente aprende que temos que temer a Deus. E o que existe de concreto relacionado a Deus? As escrituras, né? Aí a gente tem medo de ler as escrituras. Assim, de ler não, de questionar as escrituras, né? Agora, se as escrituras não passarem pelo crivo do questionamento, não é real, não é real. Né? Então, assim, eu perdi esse medo, porque eu falei, a minha fé, hoje, eu tenho uma fé suficiente para questionar e não deixar de crer em Deus. Deus não vai deixar de ser Deus porque eu fiz uma pergunta, eu quero fazer pergunta, ele me fez capaz de fazer pergunta, então eu quero fazer pergunta, eu quero resposta também. Não, porque isso, né? Se o texto não suportar esse questionamento do humano, que é um questionamento próprio da nossa natureza, então ele não está colocado, né? É uma tolice, a gente tem que fazer isso mesmo, tem que fazer esse exercício, porque esse exercício nos ajuda a compreender o melhor de mencionar mais, inclusive, muito mais interessante, né? Muita gente acha que não, e aqui está um exercício a fazer também. Há muitos grupos que acham que não, eu tenho que estudar para aprender a obedecer o que a Bíblia diz. E a gente pensa assim, não, a gente tem que estudar para compreender e questionar e obedecer. Na hora em que a gente compreender, tem um compreender no meio do caminho que é necessário, né? Para uma pessoa que a outra não é. E esse é o risco daqueles para quem não é. Porque para quem não é, são mais passíveis de manipulação. Eu acho que aqui que é um pouco aquilo que o Guilherme falou no começo. Mais alguma coisa, gente? Quem? Paulo quer falar no fim, venha para cá, não vamos escapar. Só um comentário sobre o assunto aqui. Eu me lembrei que em 2014, mais ou menos, eu sou fisioterapeuta, né? Então, só que eu sou biomecânico. Então, eu fisioterapeuta que faz conta, né? Então, eu estava até olhando o Edivaldo aqui, até lembrando de algumas coisas que falava. Eu não sou aluno do Edivaldo, mas o pessoal comentava. Eu fiz um curso de matemática, eles pensam na Unicamp, aqui, na unidade da Unicamp, aqui em Mineira, na Cotil, né? Fiz um curso de matemática, ele fica alta biomecânica. E aí eu fiquei pensando, né, no assunto de hoje, eu tive um curso de matemática, éramos em 40. Só tinha eu, uma pessoa que era engenheira civil, que faz conta também, e uma bancária. E não era professor de matemática, porque o resto é só professor de matemática. Certo? E aí perguntaram pra gente, qual é o objetivo de vocês aqui, né? No caso nós três, né? Aí eu falei que eu era biomecânico, a gente fazia equação de movimentos do corpo, tal, né? E aí eu pensei que depois de entrar no curso, eu podia ver todos os termos de matemática, as equações, trigonometria, logaritmo, né? Não fez. Vou falar do curso que desde 1950, né, desde os anos, não, desde os anos mais primitivos, o desenvolvimento da matemática de lá para cá. A história matemática. Então, vamos supor, na equação X, né? Que naquela época fazia aqui por causa do modo de vida, por causa de como se entendia, aquilo foi mudando até chegar nessa que é hoje assim, né? Então eu fico pensando, na igreja, então, como é que fica o negócio desse, né? Que a gente tem que ler o texto e saber o momento que foi escrito o texto, saber o momento, saber a história política, social, econômica e tudo até, né? Todos os âmbitos.
trazendo para cá, descobrindo isso, procurando se testar, né? E poder atualizar isso nos dias de hoje, né? Então, foi esse comentário. Que até a matemática traz essa dinâmica de você ver como que era antes e como ficou mais fácil hoje de desenvolver a coisa que é exata, né? Obrigada, Jorge. Não, eu acho que é um pouco de você, que essa trajetória, né? Que a gente não se dá conta de que nós pensamos e pensam em movimentos próprios que é nosso, não é nada de excepcional. Quer dizer, retomar as trajetórias nos ajuda a compreender hoje, né, a partir do anterior. Quer dizer, o conhecimento tem um processo. Como nós temos um processo, tudo na vida é processo. Então, se a gente retoma o processo de como que o conhecimento se constrói, no caso do texto bíblico, como é que ele apareceu, essa palavra, que é, não é outra, né, se apareceu o conceito no tal, né? A língua é essa, via essa, dava essa quantidade, não dava aquela, enfim. Quando a gente descobre isso tem uma riqueza tão incrível, que isso vai permeando, né, a nossa compreensão das coisas e vai muitas vezes aprender a valorizar mais os processos, a valorizar mais como que as coisas se fazem. As coisas não são assim miraculosas, até a experiência cristã. Até aquele que eu, por exemplo, disse no começo, olha, eu estou porque assim, a nossa riqueza, né, que o poder de Deus até compreender isso é um processo. Eu estou sofrendo, que eu não tenho solução, tudo isso que é angústia humana, ansiedade humana, dor humana, enfim, tudo isso. Né? Só pegando meu entendimento, né? Até que um dia, mas onde é que vem a libertação disso? Vem quando a gente descobre que não é de mim que vem a solução, é de fora. Então, o tempo que eu tenho que gastar chorando, eu gasto orando, pedindo, dizendo a Deus, me ajuda, Pai, enfim, né? Desde o âmbito da fé cristã. Então, isso que o Paulo diz é mais ou menos a mesma coisa. Ele pega uma coisa e foi substituído por outra. E na outra, que certamente surpreendeu e enriqueceu o processo, né? Qualificou o processo. E aí isso dá para a gente até uma possibilidade assim, de não achar que é prático que vai percebendo, né? É muito interessante. É que a gente tem que ter método, a gente tem que se dispor a fazer isso. Enfim, né? Sobre nessa direção. Mais alguma coisa, André, alguma coisa? Maria José, alguma coisa? Tudo normal? Eduardo, mais alguma coisa? Tudo bem, Luciana? Fechamos? Então, tá bom. Semana que vem ainda tem mais uma aula comigo, vocês vão ter que me aguentar mais um pouquinho aqui. E no outro domingo, então, nós vamos ter o Bispo José, que está ficando de férias, então ele volta, a Davi também volta, ele volta, a gente começa mais agora a trocar, né, as experiências aqui, a mudar um pouco os professores, e acho que isso ajuda bastante também. Tá bom? Então, ó, uma boa semana, que Deus nos abençoe e nos guarde, com a gente, né? Mostrando o seu poder na nossa vida, nos fortalecendo nas nossas dificuldades, nas nossas dúvidas, né? Nos ajude aos trabalhos, às atividades da semana. E que a gente lembre de orar, de convidar, de chamar aqueles que não estão conosco, que estão retornando as férias agora e tal, já precisam de uma lembrancinha de convite para estar conosco. Tá certo? Beijo para cada um, uma boa semana, a gente se vê. Tchau, tchau.